Eu queria falar do início. Meninas vestem rosa, meninos vestem azul. Como que foi seu pivô da primeira grande polêmica do governo? E qual que era o contexto daquele vídeo? Por que que surgiu? Primeira grande polêmica não, né? Na verdade, já é uma polêmica lá pra frente. A Damares Alves já tinha sido acusada de diversos outros problemas, dos quais ela continua sendo acusada. Enfim, várias histórias, perseguição a meninas que foram e que ficaram grávidas, não queria que abortasse. Já tinha um monte de história. Essa história foi só um comecinho aí pra demonstrar o quão homofóbica ela era. Como que tomou aquela proporção? O que que houve ali? Na posse, eu mando este recado, mas também foi uma frase retirada do contexto. A frase inteira é o seguinte: menino veste azul, menina veste rosa, veste a cor que o pai e a mãe quiser. Aí eles tiram o colorido, deixam só azul e rosa pra passar a ideia que eu era homofóbica. Ok, não é pra passar a ideia de que você é homofóbica. Damares Alves, você é homofóbica. E agora você tá se valendo de pautas muito específicas da população LGBTQIAPN+, para criar uma cortina de fumaça no cenário gravíssimo, apocalíptico e decadente que nós estamos vivendo no governo. E não estou falando do governo que está gerindo o Brasil. Eu estou falando do governo no âmbito geral. Parlamentares, ex-governantes, governante, população. O que a gente tá vendo agora, assistindo agora, é a Damares, que resolveu ter um surto não. Quando se trata de Damares Alves, a gente sabe que é tudo muito arquitetado, em que ela resolve que ela vai defender cotas para pessoas trans. E ela vai a um podcast, que é do Firmino, que é um jovem gay de extrema direita, tá? Que passa a vida dele fazendo vídeos, atacando pessoas pretas, pessoas LGBTs, tirando o direito, ou pelo menos defendendo a ideia de que essas pessoas não podem, por exemplo, ser de esquerda, ou que elas estão erradas, porque, por exemplo, aqui a gente nunca diz que você não pode ser gay de direita. Você pode. Você tem um direito constitucional de ser de direita. O que você não pode é ser racista, é ser homofóbico, é ser transfóbico, é não defender pessoas em situação de vulnerabilidade e achar que a extrema-direita tem um posicionamento positivo para essas pessoas. E que não tem. A extrema-direita quer persegui-las, matá-las e exterminá-las. E o Firmino deixa claro no canal dele que ele não defende nada disso, que ele tá a favor de todas as pautas de extrema-direita. Mas não é sobre o Firmino que a gente veio falar aqui, é sobre a Damares Alves. Porque o Firmino é só mais uma bicha da internet que a gente não tá nem aí pra ele, tanto que ele nunca ganhou palco aqui. A gente veio falar dessa pataquada da Damares, que resolveu usar a pauta trans de uma forma muito, mas muito desonesta pra atacar a gente. É disfarçado de proteção, mas é ataque. E eu vou explicar por quê. Solta a vinheta. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, dançarina, de musical, cantora, atriz, apresentadora infantil, a boneca Suzy deste canal, onde falamos sobre absolutamente tudo que nos convém. Não esquece que aqui debaixo tem o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma graninha, um valor qualquer que você assina, entra todos os meses, você pode desassinar a qualquer momento e ajuda a gente a fazer vídeo todos os dias. Ele também é o caminho para você acessar o nosso grupo, e onde a gente vai falar, vai hablar muito lá juntinhos, e vocês vão ganhar vídeos exclusivos lá nesse grupo, que pode ser do WhatsApp ou do Telegram. Já vou avisar a todo mundo logo em breve, vou mandar e-mail, e seja membro do canal. Os membros também poderão entrar no nosso grupo. Assina o canal, tem 3 valores, é o Ninho das Rolinhas, o nome do nosso grupo também vai ser Ninho das Rolinhas, então já faz parte aqui da gente. Segue, coloca seu dedinho aqui, porque seguir esse canal é a melhor coisa que tem pra sua vida, tá? Você vai aprender muita coisa, você vai passar muita raiva, muito ódio, e é pra isso que a gente tá aqui. E vamos de Damares Alves. Primeiro a gente vai começar com essa polêmica do meninos veste azul e a menina veste rosa, que ela tentou se explicar, tá? E a gente depois vai pra história da cota trans. Quando ele me chama pra ser ministra, Isso que eu ia perguntar, como que se deu esse convite? ele precisava de uma mulher pra conduzir as pautas femininas. Ele queria que fosse uma mulher. Uma mulher. O ministério se chamava Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ele colocou tudo num único ministério. Tinha que ser uma mulher. Qual é a mulher que ele conhecia, que tinha afinidade, que lidava exatamente com esses temas delicados? Damares. Óbvio, ele conhecia uma pastora fundamentalista de extrema direita que defende valores de famílias tradicionais, ou seja, famílias normativas, aquelas famílias que atendem à norma, ou seja, jamais a minha família, jamais a família do Firmino, que tá aí dando palco pra essa maluca. Ele conhecia exatamente essa, talvez fosse a única mulher que ele conhecesse, além das putas com as quais ele andava, inclusive aquela com a qual ele casou. Aí ele me convidou. Você não viu nenhuma marcha gay na esplanada queimando a bandeira do Brasil pedindo o impeachment de Bolsonaro, porque a
pauta LGBT, o governo Bolsonaro conduziu com seriedade e com entregas. Nós não usamos a pauta LGBT como projeto de poder. Não usaram mesmo. Isso ela tem razão, tá? Nunca. Nem pra isso as pautas de pessoas marginalizadas, de minorias, serviu pra eles. Principalmente as pautas LGBTs. Especialmente num governo onde um presidente disse que os gays têm que apanhar para que eles virassem homens. Especialmente num governo onde o presidente disse em entrevista: eu tenho o direito de ser homofóbico. Ele entendeu que a Constituição garante um direito de você ser preconceituoso. Muito pelo contrário. Na verdade, pune quem é homofóbico. Tá na lei. É crime. Equiparado ao crime de racismo. Então, realmente, vocês nunca usaram a pauta LGBT para isso. Quem usa as pautas e as causas LGBTs para fazer as suas campanhas são as pessoas que são conectadas a esses grupos, a essas minorias, a essa população. E usa de uma maneira muito correta. Porque, afinal, se não usar a nossa luta como pauta, como é que você vai garantir os nossos direitos? Por que você é a favor de cota trans? Porque eu tenho uma identificação muito grande com as travestis. A travesti, ela sai de casa muito cedo. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal. Eu acho muito louco, muito. É um nível de loucura muito grande a Damares Alves dizer que ela tem uma identificação enorme com pessoas trans. Primeiro porque a Damares Alves talvez não consiga nem conceituar, nem dizer o que é uma pessoa trans. Porque o Firmino não vai fazer essa pergunta pra ela. O Firmino nunca vai perguntar: mas Damares, o que é uma pessoa trans e o que é uma pessoa cis? Eu queria fazer essa pergunta. Inclusive, no começo desse podcast, que é um podcast muito bem feito, muito bem gravado, o Firmino tem muito recurso, ele não tem muito inscrito aqui no canal dele, tá? Mas ele tem bastante recurso e ele é muito conhecido pelos políticos da extrema-direita porque ele dá palco pra todos eles, visto que ele é, pet dessa galera. Então, assim, no começo, ela fala: inclusive, existem vários políticos que adorariam estar nessa mesa aqui agora, é uma honra e tal. E eu acredito, tá? Eu acredito sim. Mas ele nunca vai fazer. Eu queria que ela sentasse na minha mesa quando tinha podcast. Eu queria entrevistar a Damares e perguntar: senadora, a senhora consegue me dizer o que é uma pessoa trans? A senhora consegue me falar o que significa transição? Eu queria perguntar pra ela, porque ela diz que ela tem muita identificação com pessoas trans, né? Ela tem muita identificação com mulheres trans. Eu queria que ela me dissesse, que ela olhasse na minha cara e dissesse assim: a pessoa trans é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico designado em seu nascimento. Quando a gente nasce, a gente é designado como homem e como mulher, que é delírio, tá? Porque só o que existe é sexo biológico: pênis, vagina, útero, ovário, bolsa escrotal. É isso, pra ciência é isso que vale, tá? Homem, mulher, isso tudo é delírio. A gente inventou depois. Eu queria que a Damares afirmasse que ela tem essa identificação através desse conceito. E ela jamais vai fazer isso, porque ela é uma hipócrita, uma mentirosa, uma falsária. Ela jamais vai dizer: não, eu me identifico sim com pessoas trans, porque eu sei o que é uma pessoa trans. Eu compreendo a identidade da pessoa trans. Dela se olhar no espelho, dela sofrer disforia, dela não se compreender com a identidade que foi dada a ela ao nascer. Imagina, ela não tem ideia do que ela tá falando. Ela tá falando por falar, ela tirou da boca pra fora. Isso foi planejado, isso foi tudo muito arquitetado. A Damares, ela é tão desonesta que durante toda essa entrevista ela não tem a pachorra de citar sequer uma instituição, um parlamentar, um grupo, um evento, nada LGBT pra dizer que ela se identifica com essa causa, porque ela não conhece, ela despreza essas pessoas, ela tem nojo dessas pessoas. Para ela, o único casamento, o único tipo de união válida é a união entre homem e mulher cisnormativos, né? Aqueles que a gente conhece. Entre diversas outras questões. Então, assim, não se enganem com esse discurso, gente. Mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra a travesti num banco trabalhando. Você não encontra a travesti em lojas. Vamos lá. Ela acredita que a gente não encontra as travestis em banco e em lojas trabalhando por conta do jeito exuberante dela. Tá aí uma grande estupidez que a Damares está falando. Por quê? Porque ela está estereotipando a imagem, a expressão de um corpo travesti ou de um corpo trans. Existem mulheres trans, existem mulheres travestis com muita passabilidade, extremamente passáveis e que não exibem nenhuma exuberância. Nenhuma. Existem mulheres travestis, mulheres trans que não têm tanta passabilidade e que também não exibem exuberância. Elas só não têm passabilidade, ou seja, você não compreende aquilo como ultra ou muito feminino. Aquilo que a ideia que é incutida na nossa cabeça. Isso é a passabilidade. Elas não arrumam empregos em lojas, em bancos, porque existe uma coisa chamada transfobia. Só por isso, não é por sua exuberância. Porque exuberância por exuberância, a mulher cisgênero tá aí. Eu trabalhei em agências de propagandas por 14 anos. As mulheres iam no frio com a bota da Xuxa, uma saia de 12 cores, blusinha de alça, cabelo tão escovado que parecia...
mulheres ultra exuberantes, trabalhando em todos os ambientes. Por que a travesti não pode trabalhar? Porque ela é travesti, porque ela é trans. Eles não acessam o mercado de trabalho antes de tudo, porque eles não têm acesso à educação. Primeiro ponto. Antes do acesso à educação, vamos voltar mais atrás? Eles não têm acesso a questões essenciais, não é nem básicas, essenciais. Comida, higiene, roupa, tá? Esse é um ponto. Depois vem acesso à educação, que não acessa o ensino fundamental, médio, quiçá ensino superior. É por isso que a gente tá cheio de notícia por aí. Primeira travesti de Pirapora da Breja a se formar em contabilidade. Tem um monte de notícia desse tipo. Por fim, quando consegue se formar, não tem acesso ao mercado de trabalho. Simplesmente porque o cisnormativismo não permite, não quer. E fim do assunto, é isso. Acabou. Ponto. Não vem com esse papo de que, porque a gente contratou aquela atriz cisgênero, porque não tinha uma atriz trans qualificada. Mentira, tá cheio. Tá cheio de atriz trans qualificada. Tá cheio de pessoas trans que cursaram matemática, que cursaram história, geografia, química. É mentira de dizer que essa pessoa não pode trabalhar num banco, que não pode trabalhar numa loja, porque não tem. Tem um palhaço aí na internet que vai dizer que não sei em quantos anos de empresa ele nunca recebeu um currículo de uma pessoa trans. Óbvio, vai pro lixo. Vai pro lixo, cara. Você não vai ler. A esquerda coloca que a direita é anti-mulher, é anti-gay. Como que você vê esses rótulos da esquerda de racista, fascista, homofóbica, machista? Firmino, vamos antes só fazer uma correção, tá? A gente tá falando de extrema direita. Extrema direita. E não de direita. O governo que você apoia é um governo de extrema direita. A direita e a esquerda sempre existiram no mundo todo e sempre vai existir. E é um direito constitucional de todas as pessoas assumirem um lado, um braço, um posicionamento político. A gente teve governos de direita nesse Brasil há muitos anos, muitas vezes. Governos de centro. E esses governos nunca expressaram coisas como: não vai ter um palmo de terra para indígena nesse país, não vai ter um palmo de terra para preto, o preto pesa uma arroba, coisas desse tipo. A gente nunca teve dos outros governos que eram de direita, que eram de centro. Essa é a primeira vez que a gente assistiu um governo dizendo: não sou coveiro, deixa morrer. A gente tá falando de extrema direita. Firmino, vamos ser honestos nas nossas falas? Eu sempre fui muito, muito honesto aqui com o posicionamento das pessoas que querem se declarar de direita. E que tudo bem, eu acho errado, mas esse é um problema que é meu, é um direito seu ser direito. A gente tá falando da extrema direita. Então vamos só ajustar essa fala aí, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você não viu nenhuma marcha gay na esplanada queimando a bandeira do Brasil pedindo o impeachment de Bolsonaro. Por quê? Porque a pauta LGBT, o governo Bolsonaro conduziu com seriedade, com entregas. Nós não usamos a pauta LGBT como projeto de poder. Nós tínhamos uma diretoria e você LGBT. viu que aumentou o número de mortes esse ano, né? Esse número de mortes, isso não se fala. Não se... Engraçado que ele fala isso sorrindo, né? Você viu que aumentou o número de mortes. Ele tá comemorando que aumentou o número de mortes de pessoas LGBTs porque foi no governo Lula. É assim que funciona a extrema-direita. Como a gente viu agora, os extremistas comemorando as taxações do Donald Trump no Brasil. Eles estão super felizes que um governo do exterior taxou o nosso país e todo mundo vai se fuder, inclusive eles. Eles acham isso o máximo, estão aplaudindo. O Nicolas Ferreira tá aí. A gente acabou de sair do mapa da fome. O Brasil saiu do mapa da fome. O Nicolas Ferreira não comemorou. O que ele comemorou? A taxação que afeta inclusive a vida dele e a família dele. É isso. Por isso que o Firmino tá rindo. Ai, estão matando mais LGBTs esse ano, que é no governo do Lula. Que coisa boa. É o poste mijando no cachorro. Você fala, nós tínhamos uma diretoria LGBT. Sabe quem mais mandou emendas para o nosso ministério? O PT e o PSOL. E eu executei todas as emendas voltadas ao público LGBT. Na pandemia, Firmino, o primeiro público a ser afetado com a pandemia foram os profissionais do sexo. As travestis. Quem tem esse dado? Quem tem essa informação, Damares? O primeiro público afetado na pandemia foram as pessoas que trabalham com sexo. Será? Pode até ser, mas eu preciso desse dado, dessa informação. Você tirou ela de onde, tá? Porque, embora os profissionais do sexo trabalhassem nas ruas, muitos outros profissionais trabalhavam nas ruas. Pessoas que catam lixo, pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que trabalham nas ambulâncias nas ruas atendendo. Muita gente foi afetada, tá? É desonesto demais, mas ela tá usando uma pauta de escopo pra dizer que defende essas pessoas e que teve olhar pra cima delas. E que não teve olhar nenhum sobre elas, tá? Não sei de onde ela tirou esse dado. O primeiro público que Bolsonaro cuidou. Eu e Michele saíamos pras ruas cuidar. Vamos lá. Cadê a divulgação? O governo Bolsonaro errou em comunicação. Minha pergunta é exatamente essa. Errou. Por que assim, eu não lembro disso chegar? Isso é uma coisa super legal. Isso é uma coisa pra desmistificar aquela ideia de direita homofóbica, né? Eu acho que
Faltou comunicação. Na verdade, não, tá? Comunicação é um dos grandes fortes da extrema-direita. Grandes fortes. A extrema-direita só assumiu o poder porque eles têm uma comunicação muito organizada. Eles têm um gabinete especializado em divulgar fake news, que foi o gabinete de onde saiu toda aquela estruturação do golpe de 8 de janeiro. Então, na verdade, eu acho que quem tem um grande problema de comunicação é a esquerda hoje. Se a gente enfrenta um problema de não saber se comunicar com a nossa população, é a esquerda, que tá toda fragmentada, que está entupido de pautas identitárias. Quem não sabe se comunicar é a esquerda, gente. Hoje, nosso grande problema, tá? O João Íris devia estar lá trabalhando na comunicação e não está. Não esteve por conta de um ciúme de um ministro. Enfim, é um negócio muito complicado. Mas não vem com esse papo de que a extrema-direita não sabe se comunicar. Uma coisa que eles sabem fazer muito bem é se comunicar. Tanto que eles comunicam que o Alexandre de Moraes teve uma ordem que veio não sei de onde pra ele ser preso. Mentira, mas todo mundo acreditou. Vamos chamar os ETs pra nos ajudar a tirar o... Todo mundo acreditou. Vamos fazer uma oração pro pneu. Todo mundo acreditou. Aí teve até o general Benjamin Arrola que mandou uma ordem não sei de onde. Todo mundo acreditou. Se tem uma coisa que vocês sabem é se comunicar e enganar os de vocês. Comunicação é o forte da extrema-direita. Faltou. E, inclusive, o movimento gay me quer muito bem. Muito bem. Porque nós temos pautas em comum. O movimento gay quer criança protegida. O movimento gay é contra a corrupção. Então nós temos muitas pautas em comum, eu e o movimento gay. Ela falou uma coisa muito certa, tá? Movimento gay. Existe um movimento gay desse tamanho, mas existe um movimento gay que é pró-Bolsonaro, que é de extrema direita, e tá aquele Dom, que é uma bicha patética, todo um monte de gente aí, um monte de viado. E é só viado. É só gay, gente. Porque é tudo homem cisgênero que trepa com homem e que tem em farda e que é mal resolvido e que tem suas questões com família, com pai, com mãe que não são tratadas na terapia. É tudo um bando de gente cagada da cabeça. Óbvio que tem esse movimento. E é óbvio que eles dialogam com o governo de extrema direita. Tem um movimento chamado Gays com Bolsonaro. Gente... E nós trabalhamos em comum acordo. Quando eu assumi, eu chamei o movimento gay e disse, qual é a prioridade? Quando você fala chamou o movimento gay, você chamou Associação LGBT, todos os movimentos. Nós tivemos uma reunião na transição para estabelecer a prioridade do governo Bolsonaro. Cadê essas instituições? Cadê essas organizações? Porque a parada você não chamou. Que eu falei aqui, tá, com o Nelson. Nelson, você foi chamado porque é a maior parada do mundo. São as maiores discussões políticas do mundo acerca de assistência LGBT do mundo. A gente tá falando do mundo. É a ONG da parada daqui de São Paulo. Foi chamada para essa reunião? Porque que eu saiba, não, tá? Nunca fui comunicado sobre isso. Nunca dei essa nota em lugar nenhum. Na época que eu trabalhei no portal, na época que ela assumiu, era jornalista de portal LGBT. E isso não veio pra mim. Que papo furado é esse? Chamou o pessoal da Casa 1, chamou o pessoal da 9 de julho, chamou... Da Casa Nem, que eu saiba não, tá? Então não sei que organizações são essas. São esses grupos de bicha de igreja? São esses grupos de viado evangélico? Que ela chama de grupo gay? Honestamente. Eu disse, olha, é um governo conservador e nós vamos ter políticas conservadoras. Qual é a prioridade? E eles falam pra mim que o maior problema, quem tinha ficado para trás até aquele momento, as travestis, inclusão no mercado de trabalho e faculdade. E nós reconhecemos, então nós vamos trabalhar a proteção e a inclusão de travestis em todo o país no mercado de trabalho. Qualificação profissional, faculdade, vamos investir no empreendedorismo. Você é a favor de cota trans? Sou. Não sou contra, não. Não, porque foi uma coisa que, assim, que eu gravei vídeo me posicionando contra, pelo sentido da quantidade de cota. O Lula agora aumentou pra 30%. Inclusive, tem muitos vídeos do Firmino, quem acompanha ele nas redes sociais, como eu acompanho, obviamente, por seu trabalho com política. Ele é contra todas as cotas do mundo. Ele é meritocrata. Ele acha que as pessoas têm que chegar lá através do seu mérito. Ele não entende que, na verdade, as oportunidades não são iguais pra todos. Enfim, muito provavelmente, ele não leu nada, né, de sociologia, de filosofia, de política, de necropolítica, ele nunca leu a Shirley Bembe, óbvio, né? Enfim, ele tem tanta certeza quanto cabelo na cabeça. E nos vídeos dele, ele deixa muito claro que ele é contra tudo e contra todos que se beneficiam de cotas, quando na verdade cota é um tipo de reparação histórica. A ideia da cota, a ideia em si de cota, é uma ideia tão bem estruturada que ela é um exemplo no mundo inteiro de reparação para pessoas marginalizadas, para minorias, que a gente tá evitando falar de minorias agora, entendeu? Mas, enfim. E aí naquele momento eu me coloquei no sentido, não, gente, espera lá, o cérebro de uma pessoa trans não é inferior. Mas por que você é a favor de cota? É que não se trata do cérebro, Firmino. Você tem razão, tá? O cérebro de uma pessoa trans não é inferior. O que é inferior é a capacidade analítica de uma pessoa como você, branca, cheia de privilégios, que teve acesso à universidade, que tem emprego, que pode contratar pessoas, mas não as contrata. É isso aí, entendeu? Isso é que é inferior. É a compreensão do cisnormativismo e das pessoas que são donas do meio de produção sobre pessoas trans. Porque eu tenho uma
uma identificação muito grande com as travestis. Firmino, a travesti, ela sai de casa muito cedo. É muito fácil você conseguir um emprego para um gay, para uma lésbica, para um trisal. Mas a travesti, pelo jeito exuberante dela, você não encontra a travesti num banco trabalhando. Você não encontra a travesti em lojas. Elas são diferentes, elas são extremamente alegres, Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, assim, mas a gente tá falando de uma parcela mínima da população. Sim. Por exemplo, eu tenho uma escola de inglês, tá? Sim. Eu tô no mercado desde 2017. Então a gente tá falando aí de 8 anos. Nunca recebi um currículo de uma pessoa trans. Caralho, era dele que eu tava falando e não sabia no começo. Olha que louco. Como eu disse pra vocês, eu acompanho o Firmino, né? Eu assisto. No começo eu tava falando de alguém que tinha visto essa história do currículo e era ele mesmo. É que aqui a produção de vídeo, gente, é diária. Então a gente acaba se perdendo. Vamos ver. É bom que aí vocês assistem aquilo que eu tava falando. Em 8 anos, nunca recebi um currículo de professor de inglês, ou que seja de secretária, assim, que seja pessoal ali da limpeza. Eu nunca recebi um currículo de uma pessoa trans. Travesti você vai receber muito pouco, quase nunca. Por quê? Elas saem de casa praticamente na adolescência. O que sobra para elas? Prostituição. Salão de beleza ou vai ser profissional do sexo. Chama prostituição compulsória, tá? Isso que a Damares está falando. A Renata Carvalho, que é uma grande atriz, veio aqui no meu canal, já no meu podcast, na época que eu tinha podcast, e ela falou sobre a prostituição compulsória, né? Que é quando você não tem nenhum tipo de saída, absolutamente nada daquilo que possa ser oferecido pra você no mercado, por você ser travesti, ser um corpo trans, então sobra a prostituição pra você não morrer de fome. Isso que a Damares fala é um dado, isso é estudado, tá? Ela se valeu dessa fala pra trazer isso aí nesse podcast. Eu fiz um trabalho, o governo Bolsonaro fez de pesquisa da população LGBT no cárcere. Nós chegamos a arrancar lágrimas do Bolsonaro. Ai, eu imagino como ele deve ter chorado. Eu imagino. Nossa, o quanto de travesti presa, né? Que foi mandado para celas masculinas. Aí ele começou. Tô imaginando aqui. É sério. Eu tô imaginando aqui o Bolsonaro. Nossa, como eu tô preocupado com essas pessoas trans. Não, acho que dá pra fazer ele, não dá? Nossa, isso aí, Damares, é uma coisa horrível, Damares. Oh, eu estou até chorando, Damares. Que coisa horrível a situação das pessoas trans encarceradas no país, Damares. Que tristeza. Vergonha na tua cara tu não quer ter, né, Damares? Vergonha na tua cara, lisa, de pau, tu não quer ter. Ele disse, cuido deste público. A travesti... mas peraí, Damares, tinha que publicar isso aí, divulgar isso aí. O nosso relato... Não divulgou porque não existe, Firmino. Para. Tô te chamando pro diálogo, cara. Não divulgou porque isso não existe, isso é farsa, isso é fake, você sabe que é. Para com isso. Que isso, Nós gente? apresentamos no Mercosul, o relatório do governo Bolsonaro. Quando a travesti tá na rua, ela geralmente aluga uma casinha com uma outra companheira de rua. Aham. 90% das travestis que estão presas por tráfico de droga, porque o cafetão obrigou, porque ela estava transportando droga. E elas são pegas, às vezes, por quantidades mínimas, tá? Isso acontece com travesti, com preto, com pobre. E às vezes essa quantidade mínima, quem botou foi a polícia, tá, amor? Por cárcere. Quando elas vão para o cárcere, aquela colega da kitnet não vai visitá-la. Ela é abandonada no cárcere. E ela já saiu de casa faz muito tempo. Elas não recebem visitas, ficam sozinhas no cárcere. Eu tenho imagens de travesti saindo do presídio com uma sacolinha na mão, olhando pra rua sem saber pra onde vai. Isso tudo é uma farsa, gente. Isso tudo é roteiro de filme, tá? Que imagens são essas? De onde ela tirou essa imagem? Do cu? De onde ela tirou esse dado? Hoje vai ser liberada, acabou a pena de uma travesti. Vamos lá filmar e olhar ela pra um lado e pro outro. Isso não existe. Isso é um roteiro de filme que qualquer pessoa consegue tirar da sua cabeça. É muito cinismo. Nós temos relato de travesti pedindo pra não sair do presídio porque não tinha pra onde ir. Quando eu vejo esse público extremamente vulnerável, porque aí a travesti, ela envolve a questão da sexualidade e a pobreza, cota social. Então, quando eu penso na travesti, eu defendo a cota social. Mas no caso dela, ela é duplamente vulnerável. Elas não vão para a faculdade, elas não estudam, elas não ingressam no mercado de trabalho. E você acha que essa podia ser uma pauta da direita? Claro, e foi no governo Bolsonaro. Sabe o que a gente fez? Nós fomos qualificá-las, mas eu não fui qualificá-las para ser cabeleireiras, não. Assim, eu queria ter acesso a esses projetos. Eu queria ter acesso a esses planos de qualificação, porque não vi, ninguém viu. Até o Firmino tá cobrando porque não foi divulgado, tá ali fazendo meia-culpa. Mas assim, porque não existe, tá? Esses projetos, esses planos não existem. Qual é o potencial dessa cidade? É indústria?
Vamos nos qualificar para a indústria? Tinha lugar que elas não tinham... E você sente que a classe das travestis, das trans, elas lembram de você Lembro. com este olhar? E lembram de uma outra forma também, que eu preciso registrar isso. Teve uma reunião recente entre eles, e eles disseram assim, saudade da ministra Damares. Ah, tá. Eu preciso desse registro, gente. Cadê? Quem foi essa travesti que tá com saudade da Damares? Meu canal está aberto. O meu canal está aberto para a travesti que quiser vir aqui dizer: eu sinto saudade da Damares porque ela fez um projeto em que eu fui atendida. Eu tenho uma relação afetiva com a Damares porque eu fui atendida através de um projeto durante o governo Bolsonaro e que eu fui atendida. Eu consegui qualificação, emprego e não morri de fome. Se essa pessoa existir, ela pode vir aqui porque eu vou dar o espaço. Eu não sou moleque, eu não tô aqui pra brincadeira não. Inclusive o Firmino, se você conhecer essa pessoa, mas não vale inventar essa história, tá? Não vale, eu quero comprovação. Comprovação de que você foi atendido através de um plano de assistência do governo. Quero comprovado isso. Através de um plano de assistência do governo feito para pessoas trans e travestis e que você teve empregabilidade e tudo mais. Traz que a gente fala aqui. Isso não é um desafio. Isso é uma discussão política. Não tô desafiando ninguém. Eu tô pedindo que essas pessoas apareçam aqui. Porque a gente precisa divulgar isso, como o Firmino falou. Mas cadê se não for divulgado? Cadê? Apareçam, falem aqui. Vocês têm esse espaço completamente democrático. Por quê? Porque ela executava a nossa emenda sem pedir pedágio. Sem pedir nada em troca, né? O que esse governo pede em troca? Ah, nós temos muita gente pedindo propina. E além da propina, pede o seguinte, ó, quando tiver um evento, queremos um ônibus de travesti lá. Entendi. Entendeu? E a gente não. E a gente você fazia, só mandava, não fazia nada. Executava, pedia apenas que prestassem contas. Então, nós lidamos com muita seriedade. Isso é uma acusação muito séria. Você está dizendo que pessoas, né, de organizações LGBTs pediam propina e uma cota de coisas para estar num lugar. Você precisa provar isso, Damares. Porque jogar assim ao vento é desonestidade. Porque a gente sabe que é mentira. A gente sabe que você está inventando isso. Agora sim, para Damares é um desafio. Eu te desafio vir aqui provar que pessoas LGBTs pediam propina para aparecerem em projetos sociais do governo Bolsonaro. Prova. Diminuímos a violência, incluímos o mercado de trabalho, nós respeitávamos as travestis, os trans, os gays. A minha diretora no ministério, doutora Marina Heidel, uma senhora transexual, que sofreu muito quando criança, lá do Rio Grande do Sul. Mas Ela era a amiga do governo, estava dentro do nosso ministério conduzindo a política. É engraçado assim. É que ninguém disse que não havia pessoas trans aliadas ao governo Bolsonaro. Tá cheio de gente. A gente teve a drástica história da Cacá de Poli. A gente teve a drástica história de várias outras, né, drags e trans das antigas aqui de São Paulo, que estavam na primeira, na segunda parada e tal. E que, enfim, apoiaram o Bolsonaro. E várias outras que estão aí vivíssimas da Silva ainda, né, as escondidas, defendem a extrema-direita. Aí a gente não vai dizer nomes. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou extremamente envolvido no meio. Eu sou imerso. Eu vivo o meio LGBT. E eu sei de coisas estarrecedoras, de nomes muito famosos do meio e que votaram e que apoiam o Bolsonaro. Donos de casas, de boate, que hospedam, que tem trabalho de travesti, de drag queen, de várias pessoas lá que só trabalham com gays e lésbicas e sapatão e que são de direita. Donos de casas de sexo, de banho, de sauna, que são de direita. Várias outros segmentos aí de pessoas muito famosas que são de direita e que defendem a extrema-direita, que votam no Bolsonaro. Ninguém disse que essas pessoas não são aliadas a esse governo, que elas não são alinhadas com esse desgoverno que a gente teve. Em nenhum momento a gente passou por aqui pra dizer que não existe elas existem. Isso não chegava até nós, é uma pena. E aí eu te pergunto, assim, o Covid, né, eu acho que foi o grande desafio, foi a grande pedra no sapato do governo. Você acha que alguma coisa poderia ter sido administrada diferente ali hoje, com os olhos de pós-pandemia, quando você olha pra trás? Bom, esse é um momento que a gente não interessa mais pra gente, que ele já vai pra outro assunto com ela, enfim. A gente queria mesmo falar dessa história de cota trans, né? Esse episódio, vamos dar o serviço, porque afinal a gente tá reagindo ao episódio, né, que chama Cortadas do Firmino. Tá aparecendo na tela pra vocês. O canal do Firmino, que apesar de ser um gay que defende a extrema-direita, né, como todo tipo de serviço que a gente dá aqui sem atacar ninguém, tá aqui o canal dele, tá? Cortadas do Firmino. Não sei se ele tem outro canal além desse, que isso é só o corte, mas deve ter. Porque o nome dele é Firmino Cortada, ou é Cordata, nem sei. Não tem muito, começou agora. E pra quem quiser assistir o episódio
inteiro e se decepcionar e passar raiva, pode vir aqui e assistir, tá? Eu fico muito indignado quando... Isso acontece o tempo inteiro, a gente fica indignado o tempo inteiro, todos os dias da nossa vida com as coisas que acontecem. Mas eu fico um pouquinho mais indignado quando as pessoas que são extremamente desonestas, né? E já receberam acusações criminosas, como a Damares Alves, se valem da nossa pauta, da nossa cara, da nossa existência, da nossa sobrevivência pra passar um pano desse, pra passar uma peroba na cara dela e, sabe, tá vendo que as coisas estão se apertando, o circo tá se apertando, tá todo mundo fugindo, é delegado fugindo, é deputado fugindo, é todo mundo indo embora do país se achando americano, se achando italiano, tudo mais. E aí, de repente, a pessoa que tá conectada ali à questão dos direitos humanos, estava, né, no governo anterior, começa a comer pelas beiradas, né, porque, enfim, é o que tem, é o que sobra, são as beiradas, e se aproveita de uma forma extremamente desumana das nossas questões pra fazer pauta, pra fazer corte, sabe? A gente tá aí em vias de encarar uma eleição pra presidente, e a gente tem um presidenciável de direita que é gay, que é o Eduardo Leite. A gente precisa ter muito cuidado com essa campanha. Muito cuidado com essas pessoas como a Damares Alves, que certamente, se não apoiar o candidato do PL, vai apoiar o Eduardo Leite. Nem sei, posso estar falando merda, mas vai apoiar. Também nem sabe quem é direito o candidato do PL a essa altura do campeonato. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Enfim, a gente perde um pouquinho aqui a noção das coisas, né, do tempo quando a gente tá falando. Mas eu quero deixar isso registrado pra vocês, tá? Não comprem esse tipo de discurso. Não absorvam esse tipo de oportunismo, mau caratismo e desonestidade. A gente tá sempre aqui desmascarando, desmistificando, desconstruindo esse tipo de fala e esse tipo de arranjo. Que essas pessoas, elas querem isso. Arregimentar os nossos corpos, os nossos votos, os nossos direitos, a nossa luta e a nossa vida. Não escorreguem nessa. Muito obrigado pra todo mundo que chegou até aqui. Não esquece, o Apoia-se tá aqui de baixo. Assina, por favor, que isso ajuda muito o canal a ter vídeos a semana inteira. Se torne membro. É muito legal ser membro desse canal. Vai ter live só para membros. E ó, segue esse canal. É muito importante que você meta seu dedinho aqui, porque a gente precisa crescer. Bem aqui tem um vídeo de política para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.